Salve, salve, oitavo 1, nossa videoaula de hoje é para trabalhar sobre a nossa atividade dessa semana, uma produção de texto. Vamos lá então? Vamos aprender um pouquinho mais? Vem comigo! Salve, salve, oitavo 1. Estamos aqui então para a nossa aula da semana. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho em produção de texto. Eu quero também sentir o que vocês estão vivenciando, as experiências de vocês. Então hoje a gente vai trabalhar uma produção de texto mais ou menos orientada. Como assim, professor Ricardo? Como orientada? Eu vou mais ou menos solicitar o que eu quero em cada um dos parágrafos. Como a gente não trabalhou a estrutura do texto propriamente dito, a gente vai trabalhar de uma forma um pouquinho mais orientada para vocês, ok? Então, o nosso tema vai ser isolamento social. Tá todo mundo nesse tal de isolamento social, uns favoráveis, outros contra, né? Essa questão do isolamento social, mas a gente tem visto que é algo bastante útil e importante. Óbvio que tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Tá? Então eu trouxe aqui para vocês, até para que a gente possa analisar aqui, ó, eu trouxe uma imagem, né? Por quê, pessoal? Essa imagem aqui, pessoal, o isolamento social já existe, esse termo antes dessa pandemia do coronavírus. Nesse isolamento social, muitas pessoas já estão em isolamento social, né? Elas não vivem em sociedade, não têm essa questão de viver em sociedade, convívio social, elas têm essa dificuldade. Inclusive é um grande problema psicológico que os psiquiatras e os psicólogos tratam. Porém, o nosso isolamento social de agora ele é causado em virtude de uma doença, uma pandemia. E eu trago aqui também alguns dados para vocês, tá? Esse aqui do dia 12 de abril, né? Apenas para a gente ter como uma referência alguns dados sobre o coronavírus no Brasil, né? O comparativo dos casos já confirmados e das mortes registradas. É óbvio que hoje já será muito mais, amanhã mais ainda e assim por diante. E também trouxe um pouquinho mais próximo da nossa realidade, que é o nosso estado, Santa Catarina. Aqui na região, graças a Deus, nem aí em Petrolândia, né? Nem aqui em Tuporanga, a gente tem casos confirmados, mas nada não impede que a gente continue mantendo todo o cuidado, tá? Por que eu trouxe essas imagens? Lá na frente eu vou explicar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Nossa produção de texto vai se resumir no seguinte. A introdução, desenvolvimento, que é a nossa argumentação, os fatos que a gente vai apresentar e a conclusão. Essa é a estrutura básica. Pessoal, não há uma receita, tá? Vocês podem procurar na internet, não existe receita pronta do texto perfeito. A produção de texto é um processo de construção constante. Tá? Então, na verdade, aqui eu também vou poder diagnosticar algumas coisas que eu ainda não tinha tido tempo para trabalhar com vocês. E eu vou passar algumas dicas bastante importantes aqui, então. Tá? O que a gente vai ter que trabalhar na introdução? O que é introdução, então? Primeiro, a gente tem que saber o que é esse isolamento. Nós vamos apresentar esse isolamento social, esse tema isolamento social. Contextualizado, pessoal. A gente não pode esquecer, tá? A gente tem que contextualizar ele aqui, ó, dentro do contexto da pandemia e não daquela doença psicológica, tá? Dentro do contexto da pandemia da Covid, a gente vai ter que contextualizá-lo, tá? Dizer que a gente está em isolamento em virtude dessa pandemia, para que não se propague o vírus e tudo mais. Tá? Você vai apresentar aqui também, tá? Você vai apresentar aqui também os argumentos, tá? O seu objetivo e o principal, eu digo, que é não encher linguiça. É aquela história do falar, falar, falar e não dizer nada, tá bom? Então não se esqueçam que a gente vai partir do universal. A gente pode apresentar um pouquinho sobre a pandemia, a Covid, que surgiu em tal lugar, e aí a gente vai fechando para o nosso local, para a nossa vida. Tá? Vocês vão estar emitindo um artigo, uma opinião de vocês. Então, sem encher linguiça. Tá? E já vou dizer para vocês, uma ideia que seria legal de fazer, talvez é a gente estar apresentando, tá?
o lado bom e o lado ruim de tudo isso que a gente está vivendo. E aí a gente vai chegar no próximo passo da nossa redação, que é o desenvolvimento, né? A nossa argumentação propriamente dita. O desenvolvimento nada mais é, pessoal, tá? Do que o corpo da nossa redação, tá? Ela é o corpo. Por quê? É a parte mais importante. É onde a gente vai apresentar as nossas ideias, os nossos argumentos. Aqui eu sugiro que vocês trabalhem, tá? De 2 ou 3 parágrafos, não mais do que isso. Por que, professor? 2 ou 3 parágrafos? Porque senão a nossa redação vai ficar muito grande. Vocês vão ver no final que ela precisa ter um tempo bem específico, um tempo que eu digo, né? Um tamanho, né? Para ela não ficar nem tão longa nem tão curta. Minha sugestão, tá? É a gente pegar e analisar os pontos positivos desse isolamento social que a gente está vivendo e os pontos negativos, que a gente sabe que tem. Pontos positivos e os pontos negativos. E aí, os pontos negativos, a gente vai poder falar de economia, da nossa própria questão de educação, dessa reinvenção, tanto para vocês alunos quanto para nós professores, tá? Da questão das doenças, da questão do agravamento da doença, da questão da saúde pública. Será que estamos realmente preparados ou não estamos preparados? Então, por que a gente realmente está, então, em isolamento social, tá? Buscar argumentos claros. Não é eu acho. Não. Hoje está tudo muito evidente. Você liga a TV, é só isso. A gente até tem que cuidar e filtrar todas essas informações. Então a gente vai buscar dados, como aqueles que eu apresentei lá no primeiro slide. Fatos, gráficos, entrevistas. Eu vou estar colocando no link embaixo aqui depois e vocês vão estar podendo pesquisar e ler um pouquinho mais. Tá? Aquela regrinha básica. Toda vez que você começa uma ideia diferente, você cria um parágrafo diferente. Exemplo. Eu quero falar sobre os pontos positivos da quarentena. Eu vou usar um parágrafo. Mas eu quero falar 2 pontos positivos da quarentena. Então eu vou usar 2 parágrafos. Eu vou falar da questão da não propagação do vírus. Exemplos. Ou vou falar de 2 negativos. Tá? Então você faz o quê? Você sempre diferencia os seus parágrafos. Em um parágrafo eu falo dos positivos, no outro parágrafo eu falo dos negativos, então. Tá bom? Busque exemplos e dê créditos. Então, assim, se você leu alguma coisa, você vai usar aquela informação, utilize, de acordo com entrevista tal, com a pesquisa tal, com os dados tal, do site tal, tá? Busque dar credibilidade para o seu texto. Porém, isso não significa que você vai copiar da internet. Muito cuidado. Você vai ler para tirar uma ideia. Lembra, a sua argumentação é o corpo, tá? Digamos que é a parte principal do seu texto. Na sequência, então a gente vai já para a parte que seria a parte final, a nossa conclusão. O que é a conclusão do nosso texto, pessoal? Vamos cuidar bastante aqui, até porque as opiniões são diferentes e eu sempre digo assim, concordar e discordar, tá? São opções. A gente pode concordar ou discordar. Agora, uma coisa que a gente tem que fazer é respeitar a ideia das outras pessoas, tá? Então, pessoal, uma ideia legal aqui, a gente vai retomar então, o objetivo, que era o quê? Falar sobre o nosso isolamento social, da importância, ou se ele não é importante, isso vai depender do seu ponto de vista. Tá? Você vai apresentar o seu ponto de vista e aqui eu coloquei 2 pontos de interrogação. Por quê, pessoal? Cuidado, não misturem aqui questões políticas, religiosas, pessoais, tá? Não sejam tendenciosos. O mais correto é que você leve o seu leitor, o seu interlocutor, a tirar as próprias conclusões desse tema. Talvez a sua vivência faça que ele tenha uma outra opinião de tudo isso, tá? É um tipo de conclusão um pouquinho mais prático, que eu gosto mais efetivo. Levar o leitor a refletir sobre o tema. Às vezes, você tem um ponto de vista que não é o mesmo dele. Tá? E é aquela história, ele não precisa nem concordar nem discordar, ele precisa respeitar. Tá bom? E se você tiver alguma sugestão, também é uma opção muito importante, que é comum, né? Principalmente nas redações do Enem, o parágrafo de conclusão.
Ele sugere que você proponha uma mudança para o problema. Bom, hoje o que a gente pode propor? Então, como amenizar talvez esse isolamento social, não ficar só preso na frente do computador ou dos noticiários. A gente não pode sair, visitar, mas a gente pode ler, a gente pode, sei lá, ouvir uma música, jogar um baralho com os pais, sei lá, são ideias. Essa vivência precisa ser melhor, né? Ela precisa ser talvez apontada como algo que vai melhorar, como um ponto positivo. Não sei, são ideias, talvez seja a minha ideia, mas eu quero agora ouvir a de vocês, tá? Bom, pessoal, as orientações gerais. Sem cópias, por favor, não copiem da internet. Tá? Eu estou orientando vocês a lerem, buscarem informações, mas isso não significa copiar. Vou copiar um parágrafo de um lugar, outro do outro, outro do outro, e eu faço minha redação. Não, isso é um plágio, tá? E plágio não é você que faz. Cuidado com as gírias, palavrões, com o internetês, né? Essas questões todas que a gente está acostumado no bate-papo, ou até mesmo na nossa fala do dia a dia, a gente não pode transcrever desta forma, né? Usar a norma padrão, então eu tenho uma dúvida, eu não sei como escreve tal palavra, utilizem dicionário online, aquelas mesmas ferramentas que eu sempre sugiro para vocês utilizarem em sala de aula. Faça com calma, tá? Calma, atenção e concentração. Tempo é o que vocês mais têm. Bom, né? Então façam com calma. Não vai ficar pronto talvez na hora que você quer fazer. Tá? Pesquise sobre o tema, converse com outras pessoas, faça tudo isso. Troque ideia com seu pai, com a sua mãe, com aquela pessoa que está em isolamento com você. Tá? O que ela acha, qual é o ponto de vista, se é diferente do seu, se não é diferente do seu e assim por diante. E não se esqueça do rascunho, né? Opa, esse risco ficou bonito aqui, né? Não se esqueça de fazer o rascunho. Muito importante, né? As ideias às vezes vão surgindo, você vai colocando no papel e depois você organiza tudo na forma que tem que ser, ok? Mais umas orientações gerais aqui. O texto de vocês ele vai ter entre 15 e 30 linhas, nem menos e nem mais que isso. Ah, deu 31, 32. Evitem, tá? Eu vou disponibilizar depois um arquivo lá no Drive, ou tá mandando no e-mail de vocês, ou até mesmo no grupo, uma folha específica de redação. Se você tem como imprimir em casa, eu sugiro que você passe a limpo nesta folha de redação, tá? Se você não tiver, eu gostaria que você usasse a folha do caderno, uma das folhas do caderno de vocês, deixasse a redação lá, tá? Só um lado, só um dos versos da folha, tentando não passar para o outro lado, né? E depois vocês vão encaminhar via foto para mim. Essa questão da entrega a gente vai estar organizando depois. Vocês vão usar a caneta azul ou preta, tá? Não se esqueçam disso, utilizar a caneta azul ou preta. Evite rasuras e uso de corretivo, tá? Então, assim, por isso que eu pedi, façam um rascunho e tenham bastante atenção, concentração na hora de passar limpo. Letra caprichada. Ah, mas a minha letra é feia. Feia e bonita é um ponto de vista, ela precisa ser caprichada, tá certo? Como eu já falei aqui, se tiver como imprimir a folha de redação, utilize-a para passar a limpo, se não, escreva no caderno. E eu vou estar à disposição para vocês durante a aula para qualquer dúvida, tá certo? Em relação a prazos e tudo mais, essa atividade ela tem que ser entregue até na semana que vem, na nossa próxima aula, na quarta-feira, no dia 22 de abril. Ok, pessoal? Muito bem. Hashtag fique em casa. Álcool gel. Use máscara se for sair. E ó, eu visto essa camisa. Valeu?